Pode tirar da projeção? Não. Vamos lá, pessoal, raramente no horário, então voltando aí, né, conseguimos aí sincronizar vários advogados no horário. Então, em primeiro lugar, mais uma vez agradeço a presença de todos, aqueles que chegaram depois. Então, nós temos aí uma frequência aí pelo live stream aí bastante alta. Eu imagino eles aguardando a gente voltar de um coffee break, deve ser extremamente duro, né, quem não está no coffee break aqui, então agradeço aí pela paciência nesse tempo aí de intervalo. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos e agradecer a presença dos palestrantes, de todos os debatedores aqui. Eu sei o quão difícil que é separar um tempo da agenda tão concorrida nesse já final de ano. Parabenizar o primeiro painel aí, espetacular, e trazer um pouco desse gancho para o segundo painel, que agora será mediado pelo Daniel, né, que faz um upgrade do painel anterior, passa a ser o moderador do segundo painel. Eu queria de coração agradecer pela ordem aqui, Otávio Asbeck, dispensa apresentações, tem uma história muito bacana aí na área de mercado de capitais, hoje advogado militante, tem funções aí muito bacanas em várias frentes. Eu acho que o mais importante é que está nos ajudando como presidente aí do Comitê Técnico do Projeto da Graduação em Direito do INSPE. Eu tenho muita honra de estar junto com o Otávio. Nós estamos fazendo um trabalho muito bacana, não posso falar muito, né? A gente está fazendo uma bagunça coordenada aqui, no sentido mais bonito da palavra. Tenho muita honra de ter o Otávio aqui, ter o Otávio junto e um timaço de pessoas com a gente. Então, Otávio, publicamente, obrigado mais uma vez por estar aqui, por toda aí a ajuda que você tem dado aí nos últimos tempos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da presença do Otávio hoje. A Leonor Quando eu vi a escalação do Leonor, eu fico sempre feliz de estar com a Leonor, porque eu trabalhei com a Leonor. Isso já vai entregar aí algum passado, mas a Leonor ela tem uma história muito bacana, mas o mais importante é que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela um período da minha vida, e ela tem aí uma história muito bacana, e às vezes ela advoga, tá? Porque ela é uma super professorzona. Eu falo, Leonor, você é apaixonada por ensinar, por debates, ela está em todas, e muito feliz de ter você aqui no nosso grupo, né? A nossa presença feminina aqui nossa discussão, altíssimo nível, obrigado. É sempre uma honra ter você aqui com a gente, e obrigado mais uma vez. Não menos importante, Valdir Moisés Simão, também currículo dispensa muita apresentação, acabou, né, de ser, se juntou ao amigão do INSPER, coordenador aí do curso de contencioso societário, professor Valfrido. Então, boa sorte na nova empreitada, que seja aí super bem sucedido e que traga essa visão do Estado, né, essa visão. Que bom que o diálogo, né, que esses dois mundos que não são antagônicos podem conversar de uma forma melhor e essas experiências sejam compartilhadas. Esse segundo painel, e aí o Daniel é o melhor anfitrião, vai ter esses três grandes nomes. Eu espero que vocês aproveitem tanto quanto o primeiro painel, nesse que é o desafio de discutir o futuro aí a gente chamou de enforcement CVM, mas é mais do que isso, né? Inclusive vai extrapolar a visão só da CVM nesse segundo painel. Então, agradeço mais uma vez a todos os presentes, em especial aos nossos debatedores. Daniel, bolas para você, o nosso Tite aqui do nosso evento. Obrigado mais uma vez. Bom segundo tempo de evento. Daniel. Bom, obrigado. Vamos retomar. Temos muitos assuntos interessantes para falar sobre esse tema. No começo fiquei com um pouquinho de medo, porque o tema era muito sobre a medida provisória 784. Então, de repente, quando eu vi, era quinta-feira, ontem era para ser convertida. Falei, bom, se não for convertida, como é que vai ser o nosso debate de hoje? Continua? Bom, vamos sair antes, vamos almoçar antes, né? Mas, no final das contas, vem um projeto de lei. Esse projeto de lei, né, aparentemente está indo com uma velocidade muito alta,
e vai ter muitas novidades aí importantes. Então, por enquanto, vocês podem, quem tinha já memorizado o número da medida provisória, 784, pode esquecer, porque agora vai ser um projeto de lei e vamos ver como vai ser a velocidade. Mas esse projeto de lei traz muitas novidades. E, dentro dessas novidades, o que eu achei interessante era realmente entender um pouco da experiência que nós vamos precisar ter com esses acordos de leniência, buscando também um pouco, né, o que aconteceu na lei anticorrupção, qual foi a experiência do CAD, porque nós vamos ter, se o projeto for aprovado, um acordo de leniência aqui com o Banco Central e com a CVM. E aí, realmente, vale, sim, pensar um pouco nas experiências em outras áreas. Eu acho que essa visão integrada ela é muito importante. Agora, entretanto, não se chama mais acordo de leniência. No projeto de lei mudaram já o nome. Agora vai ser acordo administrativo sob supervisão, alguma coisa nesse sentido. Eu já estava acostumado com acordo de leniência, né? Mas talvez seja mais chique, né, esse novo nome, aí vamos entender o que vai acontecer. Mas o que eu queria primeiro, e vou passar aqui as palavras para cada um de vocês, mas eu queria primeiro fazer uma pergunta aqui para o Otávio, para a gente começar essas provocações aqui de debates. Para o Otávio seria, esse acordo de leniência, o acordo administrativo sob supervisão, esse novo nome, pode ser interessante para a CVM? Quais são as principais dificuldades? E realmente é algo que pode pegar? Ou seja, algo que realmente pode ajudar as companhias, os agentes de mercado? Essa é a primeira pergunta. Inicialmente, bom dia. Eu gostaria de agradecer ao INSPER, na pessoa do André, pelo convite, e no caso do André, em especial, pela gentileza de sempre. Queria agradecer ao meu querido antigo colega de colegiado, Eli Lória, ao Daniel Kalansky, pela coordenação e estruturação do evento. Vocês vêm revolucionando a forma pela qual se lida com o tema processo sancionador no universo da CVM, que muitas vezes foi um tema secundário nas discussões de CVM, em um esforço muito meritório. Eu gostaria de reconhecer isso. Saudar a Leonor e o Valdir. É um prazer poder participar dessa discussão com vocês. Na verdade, em relação ao acordo de leniência, vamos chamá-lo assim ainda, porque eu também não me acostumei com esse acordo administrativo em processo de supervisão que ficou na versão final. Com relação ao acordo de leniência para a CVM e para o Banco Central, hoje eu acho que nós temos ainda mais dúvidas do que certezas. Dúvidas que estão ligadas a mais de um aspecto. O primeiro deles é que nós estávamos conversando um pouco antes sobre algumas perguntas que se poderiam fazer, algumas questões de regime institucional desses acordos. Muito disso só vai ser respondido quando houver regulamentação. E pior, muito disso só vai ser respondido quando nós tivermos os primeiros casos em que se usarem acordos de leniência e que se começarem a consolidar alguns aspectos desse uso. Eu acho que isso é muito também o que a gente tem visto nos acordos de leniência anticorrupção. Muitos deles estão surgindo em um processo de evidente aprendizado, dialogando uns com os outros. A gente vê, em especial nas interações com o Ministério Público, um esforço, uma curva de aprendizado bastante marcada, que faz com que, em casos diferentes, o acordo acabe tendo caras muito diferentes e seja interpretado de forma muito distinta. Eu acho que no acordo de leniência do Banco Central e da CVM, nós vamos passar por esse processo ainda quando começarem a surgir os casos. Acho também que esse processo vai ser um processo demorado, e aqui eu começo a me direcionar para a resposta à questão do Daniel, porque a minha impressão, e é uma impressão absolutamente chutada, é que o acordo de leniência não deve ser usado com tanta frequência quanto as pessoas imaginavam quando saiu a medida provisória 787, 784, e saiu todo mundo saudando. No que diz respeito ao Banco Central, porque, embora o Banco Central vá ter que institucionalizar muito mais os seus procedimentos sancionadores, criar mecanismos mais organizados de persecução em caso de descumprimento das normas legais e regulamentares que ele deve fiscalizar, vai ter que criar também mecanismos de publicidade que ele hoje não adota em uma série desses processos, e vai ter diversos desafios. Vale lembrar que o Banco Central é particularmente cuidadoso na dimensão sancionadora
para evitar a exposição para as instituições. E, muitas vezes, ele trabalha em conjunto com as instituições para tentar resolver o problema sem a solução propriamente sancionadora. Então, para surgir um caso que seja verdadeiramente feio, que acabe levando a um acordo de leniência, talvez, como todo mundo apostava, possa aparecer alguma coisa daquelas derivações de Lava Jato, dessas operações mais recentes, mas é difícil que surja um caso suficientemente grande, suficientemente relevante fora desse campo. Eu penso um pouquinho naquelas acusações que alguns bancos receberam por operar em mercado de câmbio, mais recentemente, que teve mais de uma rodada. Isso talvez fosse uma questão relevante também, mas, e aqui é uma nota muito pessoal, eu não acredito muito naquelas acusações. Eu não acho que aquele caso é um caso verdadeiramente bom ou um caso em que verdadeiramente se produziram os efeitos que se está alegando. Mas isso, como eu disse, é uma nota pessoal. No que diz respeito à CVM, nós conseguimos, em princípio, vislumbrar alguma utilidade para o acordo de leniência. Mas, primeiro, nós temos que fazer um fatiamento, distinguir dois institutos que, a bem da verdade, já são bem diferentes entre si, o acordo de leniência e o termo de compromisso. E lembrar que talvez a CVM não precisasse do acordo de leniência se ela viesse usando termos de compromisso em toda a sua potencialidade, se ela viesse usando de maneira mais criativa o processo de negociação do termo de compromisso. A CVM reconhece o termo de compromisso pré-sancionador, ela reconhece toda uma dimensão preliminar à instauração do processo sancionador em que o termo de compromisso é possível. Ele poderia funcionar como um instrumento mais ou menos parecido, ainda que ele não tenha previsão legal de todos os efeitos que o acordo de leniência ou o acordo administrativo em processo de supervisão tem. Feita essa diferenciação entre os dois universos, e comemorando-se numa nota muito discreta o fato de que, no projeto de lei que foi aprovado, o acordo de acionista foi novamente, o termo de compromisso foi novamente salvo, retirando-se dele aquela assunção de culpa que entrou em uma das comissões da Câmara. No que diz respeito, em especial, ao acordo de leniência, eu tenho algumas questões e algumas preocupações. Primeiro, eu acho que existem alguns casos para os quais, alguns tipos de assunto para os quais talvez o acordo de leniência esteja vocacionado. Acho que nós estamos lidando com ilícitos relacionados à instrução CVM 8, que trata de manipulação, criações artificiais de oferta, demanda e preço, operações fraudulentas e práticas não equitativas, a velha instrução CVM 8, e em ilícitos relacionados a insider, artigo 157 da Lei das SA, instrução CVM 358 e os dispositivos do artigo 27D da Lei 6385, que agora teve o seu escopo alargado para pegar também o insider secundário. Nesses casos, eu consigo ver a possibilidade de surgir um agente que participou do processo se beneficiando do acordo de leniência. Mas, ainda assim, eu não acho que é fácil constituir casos para lidar com isso. Grandes casos de manipulação que envolvem diversas instituições ao mesmo tempo são muito raros. Na verdade, hoje em dia, em tempos de negociação eletrônica, a maior parte das vezes o que eu tenho é uma pessoa com seu robozinho ali, adotando uma prática de spoofing ou de layering, que acaba sendo caracterizada como irregular. E aquele conjunto de pessoas que acaba permitindo a dinâmica do acordo de leniência acaba muitas vezes não aparecendo. De qualquer maneira, fica aberta a porta e é possível que surjam novos casos. Às vezes, como a CVM tem aquela competência que só ela tem, dentre os reguladores de mercado de capitais, de fazer enforcement, de legislação societária também, acusar de descumprimento de deveres fiduciários dos administradores, de deveres de controlador, como existem práticas de abuso de controle que cabe à CVM apenar, pode ser que surja alguma coisa em ilícitos societários. Mas eu acho que esses ilícitos geralmente são de mais difícil caracterização, estão em uma zona muito mais cinzenta, sobretudo quando nós usamos essas categorias abertas, direito, dever de diligência, abuso de poder de controle, e acho difícil aparecer um caso suficientemente forte para gerar uma leniência. Muitas vezes as pessoas que têm uma atuação secundária ou instrumental nesses ilícitos nem são acusadas pela CVM. Então,
acho que nós tendemos a ter uma dificuldade para surgimento de casos que caiam como uma luva no acordo de leniência, no regime do acordo de leniência, e que, de qualquer maneira, nós vamos precisar enfrentar o desafio de aprender a lidar com esses institutos da forma mais adequada para a CVM e também para o Banco Central. Acho que um dos grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar, e peço desculpa se eu já vou antecipando com isso alguma questão das perguntas, é o da publicidade do acordo de leniência. Acho legítimo que haja publicidade do acordo. Os reguladores financeiros, muitas vezes, os de mercado de capitais gostam mais, os reguladores bancários não gostam tanto de publicidade, mas acho legítimo que haja publicidade do acordo, só não sei se o regime legal, o regime proposto no projeto de lei, é o mais adequado, porque a sensação que eu tenho é que o regime de publicidade que se criou talvez crie uma publicidade que pode ser prejudicial a outras medidas investigatórias necessárias, porque antecipada. Talvez o que nós tendamos a ter aqui, sejam soluções iguais àquelas que se tem adotado em alguns acordos de anticorrupção, de se dar publicidade ao acordo, mas ter um monte de anexos com as condutas para os quais não se dá publicidade. Isso é um tema que, aliás, se vai acabar discutindo cedo ou tarde, no que diz respeito também a esses acordos. Bom, era essa a visão preliminar que eu queria trazer. No fundo, fora esse monte de dúvidas, eu vejo o instrumento com bastante otimismo, e acho que é um instrumento novo e interessante também para o regulador de mercado de capitais e para o regulador bancário. Acho que vai ser difícil surgirem os primeiros casos, mas é uma ferramenta nova na caixinha dos reguladores. Obrigado, Otávio. Acho que realmente esse é um pouco das reflexões que a gente tem que pensar. Em que tipo, né, de condutas realmente podem ser que levem, né, as companhias abertas, os agentes de mercado, os fundos de investimento, a quererem ir por uma linha, né, de um acordo de leniência. Também estava com essa dúvida muito de que casos pensar que poderiam. Um que realmente eu acho que vai ajudar é o acordo de leniência. Então, eventualmente, é aquele operador que operou, está sabendo o que aconteceu e vai entregar todo o jogo, mas pelo menos ele se salva e não vai ter nada com isso. Então, acho que insider talvez vai ajudar, principalmente naqueles que têm prova indiciária e que realmente isso pode ajudar a CVM, inclusive, a querer fazer o acordo de leniência para conseguir pegar realmente o insider. Então, acho que é um insider. Mas nós vamos ver, e aqui vamos decorrer no debate, na medida em que qual seria o benefício de alguém querer fazer um acordo de leniência com a CVM por insider, se, de repente, isso aí também vira um crime e você vai ter que agora ter um processo, Ministério Público envolvido, já que no acordo de leniência não está o Ministério Público nessa regra que nós temos no projeto. Então, quando a gente tem, né, certas condutas que também são tipificadas como crime, nós vamos ter um pouco desse problema. O Ministério Público participa ou não participa. E por isso que a gente trouxe aqui a Leonor, porque realmente é uma pessoa que viveu muito essa questão de acordo de leniência. Imagino que o CAD também sofreu os mesmos desafios. Ou seja, uma conduta de cartel, a pessoa vai entregar o que aconteceu, todo o jogo, mas também é crime, por sua vez, o Ministério Público participa, não participa. E lá no CAD também, algo que eu também queria entender, eu acho que é importante que estou dizendo, lá é um pouco diferente. Lá eles têm, não é termo de compromisso, mas eles têm, eu estava estudando um pouco sobre o assunto, eles têm um termo de compromisso, tem o acordo de leniência, tem o termo de compromisso de cessação e o leniência plus. No nosso lado, aqui na CVM, Leonor, o que nós temos é termo de compromisso, que é um termo que você faz sem qualquer confissão de culpa. E, com isso, você encerra o episódio. Como é que o CAD enfrentou essa questão do acordo de leniência? Como que foi essa participação do Ministério Público? Qual é essa diferenciação de termo de compromisso de cessação, leniência plus? Lá não tem algo parecido com o termo de compromisso que nós temos na CVM? O que a gente pode aprender do CAD para tentar, né, aplicar aqui nesse acordo de leniência que pode ser que tenha na CVM, né? Legal. Bom dia. Inicialmente, eu queria agradecer também a oportunidade de participar desse debate com tão ilustres colegas e um tema tão interessante que se coloca agora para vocês, e para a gente não é um tema tão novo, ao contrário, ele é mais antigo, mas ainda é muito desafiador. Então, inicialmente, queria agradecer em nome, o INSPER, em nome do Daniel e também do André, e ao André pelas gentis palavras.
Bom, Daniel, no caso, eu vou contar um pouquinho da nossa história aí de leniência, tá? Acho que é importante para que as pessoas entendam um pouquinho. Acho que a maioria aqui dos presentes não tem muito contato com o CAD no dia a dia. E para contar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos 17 anos, né? A gente está falando aí, o nosso processo de leniência ele começou a partir de uma mudança na lei antiga que a gente tinha, em 2000. Então, quer dizer, a gente está aí com 17 anos já de história de negociação, que é uma bagagem bastante interessante, né? E que também vem mudando muito e se desenvolvendo muito aí no tempo. A nossa primeira leniência no CAD foi firmada em 2003, tá? Curiosamente, por um advogado que não militava na área. Então, o que é interessante, quer dizer, teve um kamikaze inicial e que era alguém que realmente não conhecia muito do sistema. E, desde então, a gente vem aí num embate muito grande com o CAD, num embate que eu digo não no sentido bélico propriamente, somente, mas também num sentido de colaboração muito grande com o CAD, para tentar desenvolver esse instrumento. A gente teve aí, talvez, alguns, se a gente puder identificar, vários momentos na nossa história de leniência. E o mais interessante é que, quando eu escuto os desafios agora, que são trazidos nos artigos que a gente lê sobre o mecanismo CVM, sobre o mecanismo Bacen, é uma sensação perfeita de déjà vu. Ou seja, é uma sensação um pouco de eu sou você amanhã, ou seja, vocês vão passar pelos mesmos problemas, exatamente as mesmas discussões, Ministério Público, confidencialidade de documentação, que tipo de balanço de investimento, de incentivos você vai dar para o leniente. Enfim, isso a gente já viu, mas não que a gente tenha resolvido, mas isso a gente já vem discutindo. O que a gente tem determinados momentos na história, então, por exemplo, talvez de 2000 até 2007, 2008, foi um momento em que ainda não se acreditava muito no instrumento. E nessa época era interessante, eu tive a oportunidade de negociar um acordo nessa época e havia uma desconfiança muito grande nossa, representando, e aí como advogada, representando empresas e uma desconfiança muito grande em relação à autoridade. Na época era a SDE, não era o CAD da forma como ele é hoje. E como é que a gente fez para romper essa desconfiança? Por quê? E aí eu digo porque eu acho que é alguma coisa que vocês vão enfrentar também. Era um pouco, por exemplo, eu estou apresentando alguma coisa, e se esse alguma coisa não der certo, e se eu apresentar toda a documentação, no caso de um cartel, e esse cartel, de repente, a gente não chega num consenso, e aí o que eles vão fazer com os meus dados, né? Então, acho que a gente demorou alguns anos para ter alguma confiança de que as tais Chinese Walls que a SDE nos prometia, elas de fato eram efetivas. Então, o que se fez à época? Se criou a separação interna entre a superintendente, entre a secretária de Direito Econômico, a secretaria, né, o secretário, a figura do secretário, e do departamento do DPDE na época. Então, o que acontecia? A gente negociava com o secretário, somente com ele um chefe de gabinete, e o DPDE, o diretor, não era envolvido, e ele só era envolvido depois da assinatura do acordo, quando você, então, iria instaurar o processo. Tá? Isso era uma garantia, então, de que o departamento não saberia da existência do acordo se a gente não conseguisse, da negociação, se a gente não conseguisse sucesso nessa negociação. E algo que eu acho que ajudou muito é que, no caso de concorrência, a gente tinha a gente sempre, nessa época, as negociações eram muito naqueles cartéis internacionais, então a gente contava muito com a ajuda dos escritórios estrangeiros, e eu acho que isso foi um auxílio, ajudou muito, porque a gente trazia muita experiência de fora, né? Porque no Brasil era algo novo, então, geralmente, os clientes estrangeiros já conheciam um pouco esse perfil, então eles já sabiam, eles iam dizendo, olha, vai por ali, não vai por aqui. Então, uma coisa curiosa que a gente fazia, que hoje a gente não faz tanto mais, mas a gente, naquela época, tinha a figura do estenógrafo. Né? Que era o estenógrafo? A gente chegava lá em Brasília, levava um estenógrafo, que era alguém que digitava, porque a gente não queria sequer que o nosso pendrive entrasse no pendrive da SDE, né? Porque a gente queria digitar o que a gente estava imaginando, então a gente ficava lá, o estagiário lia, coitado do estagiário, ficava lendo páginas e páginas de histórico da conduta para o estenógrafo digitar na SDE, porque aquilo poderia ser usado depois, então a gente não tinha que deixar rastro de que era a gente. Enfim, era todo um processo de desconfiança. Isso foi melhorando, e eu acho que, aos poucos, eu acho que uma das razões dessa melhora, da confiança, sobretudo, foi a cenourinha. Tá? Então, aí fica a primeira dica. Né? Eu acho que o sucesso de um programa de leniência está muito atrelado ao tipo de benefício. Então, é interessante para a gente de concorrência que está acostumado com a imunidade, né? Quando a gente viu agora a discussão da JBS, por exemplo, né? E até eu sofri bastante isso na época da negociação do metrô também, porque a gente chega à conclusão assim, o brasileiro talvez não esteja preparado para a imunidade do outro. Né? No JBS, a gente escutou isso muito no jornal, quer dizer, ele fez coisa errada, e aí como
como assim ele não vai ser preso e tal? E na nossa área isso é muito comum, quer dizer, você também comete uma infração, muitas vezes o crime também não é preso e também não tem que pagar nada, né, mediante um compromisso de confiança ali, de cooperação. Então, isso para a gente já é alguma coisa mais natural, tá? Então, eu acho que talvez a gente ainda tenha que passar por esse processo nas várias outras áreas. Um dos nossos desafios, e aí respondendo, sempre foi a conexão com o Ministério Público, que eu acho que também é um desafio que vocês vão enfrentar. Por quê? Né? Quer dizer, primeiro, eu acho que se a gente for pensar do lado do CVM, Bacen, eu acho que quando a gente pensa em quais infrações administrativas, né, ou quais crimes, de fato, para haver uma leniência, eu acho que porque a leniência ela é um mecanismo de desestabilização de alguma coisa, né? É a história lá do dilema do prisioneiro, de alguém que vai denunciar em torno para ganhar alguma coisa. Para haver leniência, pelo menos a minha visão, o que a gente tem de experiência, tem que haver um concurso de crimes ou um concurso na infração de pessoas. Tá? Desculpa, não concurso de crime, mas concurso de pessoas, né? Porque alguém tem que denunciar alguém, então tem esse primeiro pressuposto, né? Então, portanto, é que até hoje, embora a lei do CAD não seja clara para cartéis, mas a gente só teve leniência em cartel, tá? E eu acho que isso é interessante porque cartel é crime, e aí a gente sempre teve que contar com a figura do MP, né? Como é que a gente fez para vencer isso? A lei inicial, ela não trazia, hoje a gente tem uma segurança razoável, mas antigamente a gente não tinha a previsão na lei de que o Ministério Público não poderia oferecer a denúncia. O que a gente fazia? A gente negociava um acordo de leniência, quando esse acordo estava pronto, escrito, histórico da conduta, tudo certinho, aí o CAD chamava o Ministério Público, tá? E aí tinha um monte de discussão, que Ministério Público chamar, que promotor chamar, era isso também. E o Ministério Público ele vinha, assinava, porque era uma forma que se fazia para evitar que o promotor, que era, por exemplo, o GEDEC, o GAECO aqui em São Paulo, que eles oferecessem denúncia. Então, era literalmente no fio do bigode. Quer dizer, você chamava a pessoa para que a pessoa assinasse com você, para que tivesse uma figura do Ministério Público ali, tá? Para que garantisse o leniente, né? E hoje, isso com a mudança legislativa agora de 2011, a gente já tem essa previsão expressa na lei. Então, quer dizer, a gente já tem dizendo lá que o crime do cartel não será oferecida a denúncia em relação a esse crime, que é uma garantia muito importante para o leniente, e a gente já tem vários casos, metrô, a gente já tem Lava Jato, embora Lava Jato Moro ainda não tenha feito as denúncias de cartel, o Ministério Público não tenha oferecido ainda cartel, mas a gente já tem um indicativo, quer dizer, de que não haverá oferecimento por cartel. Então, isso também foi muito importante para criar esse contexto aí de confiança. Tá? Passando brevemente, aí, só para responder essas perguntas específicas, né, a gente também tem o mecanismo do TCC. O que é o TCC? É o termo de compromisso, que já existe até antes da leniência, que também é uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque eu acho que também vocês vão enfrentar, que é que incentivos você vai dar para um leniente, que incentivos você vai dar para um compromissário, que é o do TCC. Porque você não pode dar muito incentivo para o compromissário, senão ele não vira leniente. Senão, o que acontece? As empresas vão descobrir que elas fizeram alguma coisa errada, elas não vão levar em leniência, ou seja, não existe aquele interesse do poder público de saber alguma coisa porque alguém delatou, porque elas vão ficar esperando o TCC. Elas vão falar, olha, eu vou ficar quieto, se alguém denunciar, eu faço um TCC, porque o TCC também é bom, né? Então, o CAD sempre luta muito com isso, quer dizer, para não dar para o TCC o mesmo benefício para a leniência, ao contrário, para prejudicar bastante ou tornar a vida de um compromissário no TCC muito difícil para que o programa de leniência viva. Tá? Esse é um outro ponto que eu acho que é interessante. E a leniência plus, para terminar esses pontos iniciais... Só nesse TCC, tem confissão de culpa? Essa é uma discussão interessante. No início não tinha. Tá? Foi toda uma evolução, por isso que eu acho que também, nas áreas que a gente discute aqui hoje, eu acho que tem que haver uma certa calma, sabe, no processo. Eu acho que foi um processo que a gente construiu em 17 anos, ainda em construção, mas que foi muito assim, primeiro abriu a leniência, depois abriu o TCC, depois abriu a possibilidade da confissão, quer dizer, foi tudo muito construído com o tempo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque no início não havia necessidade de confissão, tá? Quando ela surgiu agora, muito mais recentemente, foi um absurdo na nossa área, todo mundo falou, ninguém mais vai fazer TCC, porque você tem que confessar cartel, antes não precisava, era só sei lá fazer o TCC. E o CAD sentou com os advogados, com as empresas, e falou, pessoal, se a gente não obrigar a confissão, vocês não vão fazer leniência, vocês só vão fazer TCC, porque olha a vantagem, que legal, você vai chegar aqui e vai falar, olha, eu participei, aliás, eu estou confessando, eu estou firmando um TCC, estou pagando, mas não estou confessando nada. Então, quer dizer, ninguém vai chegar aqui em leniência, todo mundo vai chegar aqui em TCC, né? E aí,
imediatamente, então, isso se assumiu. E até uma discussão interessante, por quê? Porque isso está numa resolução, não está sequer na lei, que quando você faz um TCC no CAD, você tem que assumir, confessar. A gente explicando isso para criminalista, por exemplo, o criminalista fala, isso é um absurdo, né? Porque, quer dizer, o CAD vai aceitar, vocês têm que confessar uma coisa que está em resolução, mas a gente confessa bonitinho, tá? Então, é assim que funciona. E leniência plus, o que é? É você já chegou tarde, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho como é que funciona a fila, né? Mas você chegou tarde na fila, você não tem condição mais de ser o primeiro, que o benefício é somente para o primeiro, e você vai confessar uma segunda infração, tá? Por isso que é um plus, né? Você vai confessar uma segunda e vai ter um benefício total na segunda e um benefício de até um terço na primeira, tá? E qual que é a ideia? Isso até pouco tempo atrás não tinha funcionado ainda e agora vem funcionando muito o Lava Jato. Tá? Exatamente porque você tem um primeiro processo, você tem Petrobras, Angra, e aí vai aparecendo um monte de outras coisas que a gente já vê pela imprensa. Então, você vai fazendo leniências plus, né, e vai ganhando benefício no anterior. Tá? Então, é uma cenourinha diferente, mas que tem funcionado efetivamente bem agora. Realmente muito interessante, porque a gente vê, né, por um lado, eu pensei, quando na medida provisória estava se discutindo, depois foi num formato dizendo que o termo de compromisso tem confissão de culpa, eu achei que foi um erro, né? Mas talvez tenha alguma coisa por trás. Quer dizer, talvez o raciocínio por trás a única forma de o acordo de leniência talvez funcionar seja, eventualmente, deixando o termo de compromisso, assim como existe o TCC, né, que você tem que confessar a culpa. Senão a pessoa talvez vai para o termo de compromisso e não vai para o acordo de leniência. Então, talvez o racional que foi por trás nessa medida provisória, que também nos dá medo. A primeira reação nossa é muito perigoso, porque o termo de compromisso hoje funciona muito bem na CVM. Então, e o acordo de leniência plus também é algo para ser pensado aqui, porque se você vai atrasado, mas consegue dar subsídios para uma segunda infração, pode ser interessante você ter, né, a tua conduta na primeira infração, né, reduzida, né, a penalidade, mas na outra você tem realmente uma salvação e uma proteção. Então, acho que o acordo de leniência plus também é algo que pode ser, talvez, interessante para nós aqui da CVM, né? Agora, a minha pergunta para você, você acha que seria interessante, por exemplo, nesse projeto de lei, considerando que algumas condutas são também crimes, né, já colocar nesse projeto de lei que há necessidade da participação do Ministério Público ou, né, não colocar nesse momento? Teria alguma dica nesse sentido? Eu estava pensando um pouco isso, estudando a medida provisória, e eu acho que sim. Tá? Eu acho que esse talvez seja o único ponto que eu acho que vale a pena adiantar. Tá? Outros eu tenho um pouco de dúvida. Por exemplo, a discussão do dano, eu acho que é uma coisa que pode ser mais para frente, que você precisa ter uma certa maturidade no Instituto para discutir algumas coisas, mas eu acho que a questão do MP é importante. Exatamente para você dar um conforto. Quer dizer, se você já pode entrar com uma leniência fortalecida, que é essa garantia da pessoa física, que é muito relevante no caso concreto, principalmente, por exemplo, no Brasil, que você ainda tem muita empresa familiar, né? Quer dizer, quando a gente trabalha muito com a empresa estrangeira, às vezes, que não está nem aí para os seus indivíduos, então ela faz a leniência mesmo, não está nem aí, né? Não está preocupada com o Ministério Público, se vai criminalizar, se não vai, mas no caso de empresa familiar brasileira, isso faz muito mais diferença. Então, eu acho que isso dá para adiantar. Tá? Então, eu acho que isso sim seria um ponto, dizendo claramente, e aí eu acho até que dá para adiantar uma outra questão também, que é a questão de outros crimes relacionados, que também é uma discussão que a gente tem hoje, que é, por exemplo, corrupção e outras coisas que a gente tem dúvida, porque a nossa lei ela fala tais como, tem uma palavrinha lá, uma expressão, que a gente está discutindo atualmente. Então, se der para adiantar essa discussão e dizer se vai estar ou se não vai estar, talvez fosse uma coisa interessante. Obrigado, Leonora. É importante essas dicas para a gente. E agora, queria também ouvir um pouco do Valdir. Valdir é uma pessoa que tem um livro que eu gosto muito, que é o Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção. Realmente, eu recomendo muito a leitura. Aprendi bastante com esse livro. Uma pessoa que regulamentou, quando esteve no governo, a Lei Anticorrupção. Então, realmente conhece muito, estudou muito esse assunto. E a pergunta assim, que eu faço para o Valdir, assim, para a gente, né, começar aí também provocar um pouco o assunto, fico pensando na seguinte situação, né? Imagine uma companhia aberta que tem ações listadas em outro país. Essa companhia aberta se junta com outras empresas para praticar um cartel, participar de uma licitação, eventualmente para vender impressoras para o governo. Essa empresa conversa com alguém do governo, com a gente, e consegue uma condição melhor.
E agora ela se encontra na seguinte situação. Eu tenho alguns problemas aí. Primeiro, sou uma companhia aberta, os administradores atuaram, né, de forma não diligente. Tenho ações listadas na Bolsa, eu tenho, por exemplo, se for nos Estados Unidos, tenho a SEC, que vai ir contra a empresa, se for lá nos Estados Unidos. Tenho, como se conversou contra as empresas, fez um cartel, eu tenho um problema do CAD. Ao mesmo tempo, né, como também ofereceu propina para o governo para conseguir fazer a venda, também tem o problema da lei anticorrupção. Tem o problema do TCU, né, tem o problema do Ministério Público, que é crime. Como é que eu atuo numa situação como essas, na medida em que vou deixar... vamos começar primeiro a negociação, por exemplo, na CVM, porque é companhia aberta, depois deixa uma negociação, uma coordenância no CAD, porque foi cartel, depois vai conversar com a CGU, porque fez a corrupção. Como é que funciona? Isso aí, esse um pouco que eu quero escutar aqui um pouco do Valdir e entender um pouco dessa experiência que ele teve na lei anticorrupção. Obrigado, Daniel. Quero agradecer o convite, ao André, a todo o pessoal aqui do INSP. É um prazer estar aqui com o Otávio e a Leonor. Bom dia a todos. Não funciona. O teu exemplo é muito bom, porque é uma situação concreta e que a administração pública vive cotidianamente. Como é que funcionava antes? Antes de acordo de leniência no CAD, como é que funcionava antes da lei anticorrupção? O da supervisão da CVM. Quer dizer, as companhias, as empresas praticavam fraudes à licitação muito mais do que se praticam hoje. E talvez a gente tivesse uma deficiência de supervisão, de controle, não só dos órgãos da administração pública, ou do controle externo, ou talvez, quer dizer, isso passasse despercebido. Se toda empresa, toda companhia que fraude uma licitação, ela está sujeita a uma penalidade conhecida como declaração de inidoneidade, que está na lei de licitações há anos, né? A 8666, que é de 93, já prevê isso. Todos os tipos que estão previstos na lei anticorrupção estão previstos na lei 8666. Existe um cadastro, chamado Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, que é acessível pelo Portal da Transparência. Você tem 7.000 empresas hoje proibidas de contratar com a administração pública, ou impedidas de contratar. Parte dessas sanções foram aplicadas como inidoneidade, e a grande maioria das sanções, foi aplicada pela administração, sem a participação do Ministério Público. O que é decorrente da ação de improbidade não deve chegar a 5% das sanções das empresas impedidas hoje. O que é declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União não chega a 2 centenas de companhias. Não havia uma tradição, certamente, dos demais órgãos de atuar aplicando sanções às empresas, diferentemente da própria administração. O administrador público é obrigado a aplicar penalidade na gestão de um contrato, por exemplo, para as impressoras, que pode ter sido entregues ou não entregues, pode ter sido fraudada a licitação, você paga o propina, eu sou obrigado a aplicar a penalidade. E, como administrador público, eu sou obrigado a relatar o fato, quando característico de crime, e todos os ilícitos de contrato e de licitações de contratos previstos na lei anticorrupção na 8666, tem tipos penais previstos no Código Penal, legislação congênere, eu sou obrigado a relatar ao Ministério Público, que vai tomar as medidas necessárias. A confusão apareceu, essa dificuldade de relacionamento e de articulação institucional começou com a lei anticorrupção, notadamente com a Lava Jato. E trazendo um pouco a discussão para a MP 784, que caducou ontem, e agora o substitutivo do deputado Alexandre Baldi para o projeto de lei 8843, que foi aprovado na Câmara essa semana e deve ser aprovado no Senado, essa expectativa na próxima semana já. O que me chamou a atenção, eu tive a oportunidade de debater esse tema na Comissão
que foi constituída para discutir a medida provisória, o que me chamou a atenção é que o acordo de leniência era o objeto do debate, se falavam algumas teorias de conspiração, que o acordo de leniência veio para salvar os bancos, as delações, tudo bobagem, né? Mas ninguém questionou o termo de compromisso, que é aplicado pela CVM há mais de 20 anos, né? E que, do ponto de vista de sensibilidade, de controle e de concentração de poder do administrador público, é muito mais grave do que o acordo de leniência. O que o substitutivo aprovado essa semana muda é que o termo de compromisso não poderá ser mais utilizado para delitos graves. Essa é a novidade na aprovação. E a mudança do nome do acordo de leniência, que tudo bem, vamos chamar de processo, acordo administrativo e processo sancionador, mas é o acordo de leniência exatamente igual. Agora, é importante entender um pouco a natureza desse instituto. O acordo de leniência, a administração pública, que é sancionadora, aplica a penalidade, ela aloca recursos orçamentários, aloca pessoal, infraestrutura, nesses processos de supervisão. E é muito difícil que os ilícitos sejam identificados em ações de rotina. Veja o caso Petrobras. Alguém tem dúvida de que as contas da Petrobras foram escrutinadas nos últimos anos? Não só pela auditoria interna da companhia, mas pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas, pelas auditorias independentes, pela CVM. O problema assim, é que é muito difícil, pela Receita Federal, eu sou servidor da Receita Federal, aposentado, é muito difícil você enxergar um desvio, olhando a documentação que foi montada para aquela finalidade, para ludibriar quem está inspecionando. Mais de 50% dos casos, esse é um histórico na CGU, por exemplo, de investigações, se dá por denúncia. Então, no que o acordo de leniência, ou termo de compromisso, ajudam? Na racionalidade administrativa. Eu vou conseguir, de forma célere, identificar os fatos, os responsáveis, recuperar recursos e punir as pessoas físicas e jurídicas envolvidas naquele ilícito, com a participação, com a colaboração da companhia ou da pessoa física. E nada mais justo que eu possa dar em troca uma bonificação ou uma atenuação na sanção prevista. É o chamado quiprocó. Então, estimular o colaborador é fundamental para que a administração tenha rapidez na apuração dos fatos, economizando recursos públicos e ampliando a possibilidade de recuperação daquilo que eventualmente foi desviado, e punindo os responsáveis. A minha preocupação, sempre, desde a CGU e agora também nesse processo, é que nós possamos, primeiro, confiar nas instituições. Alguns vão achar que é defeito, mas eu tenho essa característica. Eu confio nas instituições. Imaginar que instituições como o Banco Central, CVM, ou a própria Controladoria ou o CAD vão se curvar a interesses não republicanos, não conhecer o dia a dia dessas instituições. E os processos em que pese, eu concordo com o Otávio ainda, precisamos ver como é que vai ficar a regulamentação da lei, quando for aprovada a lei, mas hoje nós temos um sistema de controle no Brasil bastante robusto. Não só controle interno, mas controle externo, e o próprio Ministério Público. Qualquer administrador e servidor público que vai tomar uma decisão sabe que terá que prestar contas e será responsabilizado. Então, é importante confiar que as instituições farão o melhor desse instrumento, em prol do interesse público. Uma outra questão que me preocupa é essa questão do Ministério Público. É claro que seria importante a participação do Ministério Público nos acordos, mas isso não pode ser condição para um acordo. Como eu disse, é do dia a dia da administração aplicar sanções. O acordo de leniência é um instrumento em que de transação. Eu diminuo o valor da sanção para ter celeridade e obtenção de provas. Então, quem tem poder sancionador é a administração pública. Então, é ela que pode transacionar na sanção que ela deve aplicar.
Senão, vejam, eu posso não instaurar um processo sancionador. Eu tenho essa competência e vou responder se eu não instaurar. O Ministério Público pode entrar com uma ação de probidade contra mim ou contra a própria empresa, vou responder. Mas eu posso não instaurar um processo. Ora, por que eu não posso, no curso de um processo sancionador, transacionar com o valor da sanção, ou com a sanção a ser aplicada? Agora, pode envolver pessoas físicas, claro. E aí, o Ministério Público é o titular privativo da ação penal. Mas nem sempre a companhia tem interesse em poupar a pessoa física. Porque, em que pese, de fato, nós temos essa questão de empresas familiares, como ressaltou Leonor, mas, no caso da lei anticorrupção, a responsabilidade da companhia é objetiva, da empresa é objetiva. Se ela contrata um intermediário, seja um escritório de advocacia, ou de contabilidade, um despachante, para defendê-lo num tribunal administrativo, no CARF ou no CAD, e se descobre que esse intermediário pagou propina para o agente público, a responsabilidade é da empresa. Ora, que preocupação que a empresa vai ter de poupar as pessoas físicas que cometeram o ilícito? Bom, ela quer se acertar com a administração, colaborar, identificar os fatos, e é claro que a administração, por obrigação, comunicará ao Ministério Público. E, neste caso, um eventual acordo de leniência das pessoas físicas não está associado ao acordo de leniência da empresa. Então, mais uma vez, eu acho que é um tema que hoje é muito apaixonado, mas falta um pouco de racionalidade nesse debate, né? E o terceiro ponto que chama a atenção é que, e tem acontecido na lei anticorrupção, é que a gente confunde a reparação de dano, quando a administração pública é impactada por um dano, com o acordo de leniência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, o acordo de leniência poderia seguir seu curso independentemente de cálculo do dano. Até porque nós não temos tradição em calcular danos de companhias perante a administração pública, seja em licitações de contratos ou em outros casos. Nós estamos acumulando conhecimento agora. Poucos são os casos, em especial de companhias que hoje estão sendo processadas no âmbito da CGU, poucos são os casos de tomadas de conta especial, que é um instrumento para apuração do dano, transitados e julgados no Tribunal de Contas. Então, qual é o dano? Outro dia eu escrevi um artigo perguntando qual a leniência, porque é exatamente esse ponto, qual é a porta de entrada. A outra pergunta é, qual é o dano? Porque nós não temos acúmulo ainda. E nós, infelizmente, confundimos uma coisa com outra, dificultando a negociação dos processos. Voltando para responder objetivamente a tua pergunta, nós podemos ter vários guichês, várias portas de entrada, mas é importante que, atrás do balcão, as pessoas se entendam e compreendam que o cidadão não pode se relacionar com o Estado numa relação de 1 para N. Tem que ser 1 para 1. Esse 1, representando o Estado, pode ser qualquer um dos órgãos, mas que imediatamente se permita uma articulação institucional e as coisas fluam daí para frente, garantindo 2 requisitos indispensáveis para o acordo de leniência. Primeiro, previsibilidade dos benefícios, e segundo, segurança de que esses benefícios serão aplicados. Obrigado, Valdir. Realmente, esse é um ponto. Eu estava conversando ontem com um advogado de um escritório americano, e estamos falando sobre esse ponto do guichê único, né, de você conversar, né, já uma dificuldade, eu não sei nem como fala em guichê em inglês, né? Então eu estava lá, travei lá, mas não sabia qual a melhor tradução para o guichê, né? Como ele também falava espanhol, aí tentei também no espanhol, também estava difícil, né? Então não sei nem como se traduz, mas eu acho que o incentivo maior é realmente você poder ter um guichê único, quer dizer, para você, eu acho que isso é um incentivo grande. Eu fico muito preocupado em você negociar e depois a outra entidade não ter o mesmo interesse. Então a pergunta vai, né? Você acha, por exemplo, que as outras entidades, vamos supor, o CAD, né, tem essa percepção de querer, na verdade, conversar com as outras entidades, tem essa predisposição de, vamos dizer assim, misturar a leniência com os demais órgãos? Olha, eu vou te relatar aqui uma experiência. Eu fui servidor público e administrador por 30 anos. Pegando uma coisa completamente diferente
no órgão de um processo sancionador, vamos pegar o processo de importação e exportação. O processo de importação e exportação, a empresa que queira importar ou exportar, você tem, do lado da administração pública, aproximadamente 20 intervenientes. 20. Receita Federal, Anvisa, Polícia Federal, enfim, uma infinidade aí entre os estados. E é um sofrimento. Daí porque nós somos o paraíso dos despachantes, né? Porque a pessoa que sabe o caminho das pedras, né? O impacto que a burocracia traz na relação do Estado com a sociedade é perverso. Eu me tornei empresário agora. É muito difícil você administrar uma empresa, mesmo sem ter nenhum empregado, que é o meu caso, né? E, agora, eu, pelo menos nos últimos meses, eu percebo uma vontade genuína das instituições de conversar e buscar uma saída. Até porque eles estão colocando em risco o Instituto. Há situações, e colocando em risco a própria saúde e sobrevivência das companhias, que acreditaram no Estado, fizeram um acordo, estão investindo em programas de compliance, que, aliás, essa deve ser uma condição para os acordos de leniência. Se a conduta ilícita aconteceu, foi por um defeito, uma insuficiência de controle de supervisão, e, portanto, o Estado tem que obrigar e garantir que, daqui para frente, você tenha outros mecanismos, né? E essa vontade genuína vai depender de alguém dar o primeiro passo. Claro que, nos bastidores, principalmente no processo legislativo, tem vários projetos de lei tramitando no Congresso para tratar, em especial, de mudança da lei anticorrupção. Há uma disputa institucional. E que, eu volto a dizer, nós não podemos desvirtuar o instrumento de investigação e de aplicação de sanção das empresas para cada uma das instâncias. É importante respeitar a independência das instâncias em relação à área de sua atuação, mercado de capitais, sistema financeiro, licitações de contratos, cartel, lei anticorrupção, né? E talvez fazer ajustes mínimos nessas legislações. Por exemplo, a declaração de inidoneidade do Tribunal de Contas da União está prevista na lei orgânica, e não há mecanismo, na própria lei orgânica do TCU, de amenizar essa sanção. E é claro que o administrador, e, no caso, o Tribunal de Contas, se vê compelido a aplicar a sanção, porque ele não é obrigado a aceitar o acordo de outras instâncias do Estado. Então, portanto, eu acredito que há uma vontade genuína, né? Mas sempre lembrando que não estou defendendo aqui CGU, pode ser a agência que se estabelecer, mas tem que ser uma agência da administração pública, por dois motivos. Como eu disse, é do dia a dia da administração se aplicar penalidades, sanções. E, segundo, você garante, por cima, minimamente duas camadas de supervisão, que é o controle externo e o próprio Ministério Público, para garantir que os atos da administração sejam corretos. Só mais uma última perguntinha. Você acha que, dentro desse projeto de lei, você deveria ter uma confissão de culpa no termo de compromisso, na sua visão, ou não? Esse é o ponto, né? Quer dizer, quando não há confissão de culpa, eu posso ali estar fazendo um acordo de algo que possa ser, de fato, grave, e que pese o projeto aprovado vai impedir os delitos graves. Mas eu acho que não. Muito mais pelo histórico. A gente vem fazendo isso já há 20 anos, né? Eu acho que é esse o tempo que se tem, acho que a lei de 97, no termo de compromisso na CVM, né? Muito mais pelo histórico, pelo acúmulo de conhecimento nessa matéria, pela publicidade que dá. Os termos de compromisso são todos no site da CVM, né? E é claro que o que eu não posso impedir, né, é que uma eventual ação do Ministério Público possa acontecer, né? Então,
Acessar informações do termo de compromisso é uma coisa, agora, obter provas de condutas ilícitas no campo penal é outra coisa. Então, a princípio, eu fico como agente de controle, me preocupa um pouco essa questão de não assunção de culpa. Mas pesa mais, do meu lado, a visão de que a administração, se aplicar ao Instituto, ela vai fazer com a maior racionalidade, e isso garante, no fim do dia, a economia de uma montanha de dinheiro que a administração poderia ter que aplicar num processo mais longo. Antes de a gente voltar a outras perguntas mais provocativas, queria abrir para o público, né, saber se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão. Né? Tem aqui uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Rogério. Na verdade, eu já tinha uma pergunta antes de começar o painel, mas eu vou começar por uma segunda pergunta que surgiu durante o painel. O senhor está falando da 866 do 666, e que tem 7 mil empresas hoje proibidas de fazer relações com o governo. Mas isso vincula ao CNPJ, ou seja, à empresa. O que impede as verdadeiras pessoas por trás desses atos a simplesmente fazer um novo CNPJ e no final, realmente continuar fazendo essas atividades? Né? Até que ponto é uma medida, uma sanção que se faz suficiente? E a pergunta que eu já teria inicialmente era a questão dessas sanções da CVM, talvez seja para você melhor a pergunta. Quando eu aplico uma sanção, a CVM aplica uma sanção, como é que ela chega num valor que seria justo, suficiente, que faça sentido para aquele caso específico? Vou começar aqui com o Valdir, né, para a primeira pergunta. Essa é uma deficiência do instrumento. Veja, isso está previsto desde 90. A lei de licitações faz 25 anos no ano que vem. Existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está tramitando na Câmara, mudando a lei de licitações e contratos e trazendo novos mecanismos. Eu te digo com maior tranquilidade de segurança que hoje já é possível para os órgãos de controle. Quando eu falo órgãos de controle, estou falando notadamente a CGU, que é a experiência que eu conheço, mas também o Tribunal de Contas, identificar situações como você falou. Aliás, a CGU vem fazendo isso de forma, inclusive, preventiva. Mapeia CNPJs que estão participando de licitações e pregões, identifica, mapeia quem são sócios, se ele é sócio de uma outra empresa, e relata isso à comissão de licitação. Isso já vem sendo feito de forma preventiva. Mas, de fato, pode acontecer de um CNPJ lá. Se você compulsar essa lista, você vai ver que os graúdos não estão na lista. Não, porque nós não tínhamos esse tipo de tradição de aplicar penalidade de inidoneidade para as grandes empresas. Tá? Então, mas eu acredito que esse processo está para ser resolvido. Outra pergunta, né? Assim, queria também ouvir um pouco o Otávio, mas acho que o ponto principal é, bom, né, complementando a pergunta, né, como hoje nós que temos a pena máxima, né, são de R$500 mil, que alguns dizem que tem se mostrado defasado. Ou você tem 3 vezes da vantagem obtida, ou da perda evitada. Na medida provisória, aumentou para 500 milhões. Aí o pessoal se assustou. 500 milhões, teve algum erro aí né, na hora da digitação, tem alguns zeros a mais. Né? E depois, agora, no projeto, mudou para 50 milhões. A pergunta aqui para o Otávio, e complementando aqui do nosso colega, é como vai funcionar essa dosimetria da pena? Há realmente que mudar esses valores de penalidade? Não era bom deixar como está? Qual a sua visão um pouco sobre isso, Otávio? Obrigado pela pergunta. Na verdade, talvez a atividade sancionadora da CVM, o mais cabeludo dos temas seja o da dosimetria das penas. Para muita coisa, ele não é problemático. Ele não é problemático quando eu tenho um ganho identificado, uma perda evitada, porque aí eu posso fazer até 3 vezes o ganho ou a perda evitada. Esse critério se manteve na medida provisória e no projeto de lei aprovado. Mas para tudo aquilo que não tem um valor econômico diretamente atrelado, vigorava aquele limite de R$500 mil.
já antecipando uma impressão. Não dava para manter mais aquele limite. Ele gerava um risco de desmoralização muito grande para a CVM em diversos casos. E eu me lembro, em especial, de um caso de que eu fui relator. Na época, o doutor Eli já tinha saído do colegiado, que foi um dos últimos casos que eu tive a oportunidade de julgar, que foi o caso do fechamento de capital da UOL, em que um membro do Conselho de Administração, que tinha acordo de acionistas com os controladores, renunciou ao Conselho de Administração para votar naquela assembleia exclusiva dos minoritários para reavaliação, para eventualmente pedir reavaliação. E votou contra a reavaliação. E o suplente dele no Conselho de Administração era uma pessoa que trabalhava com ele na mesma empresa. O caso é feio. Evidentemente, se trata de um caso feio. Por outro lado, não existe ganho decorrente daquela conduta. É muito difícil ligar aquilo a algum efeito econômico concreto. Gera dano para o mercado como um todo, tem um risco de imagem imenso para o mercado, mas é muito difícil lidar um caso concreto. Nós fizemos um maior esforço para construir o caso da melhor forma possível. Ficou todo mundo muito satisfeito com a condenação, com as questões incidentais que foram discutidas no voto, só que a pena máxima era de R$500 mil. E no dia seguinte, a única coisa que apareceu no jornal foi a pena máxima de R$500 mil, com aqueles usual suspects dizendo que era o fim da picada, que a CVM estava praticamente absolvendo, quando você tinha feito o possível para condenar e para criar uma pena de uma certa relevância. Então, a pena de R$500 mil, aquele teto, ele estava absolutamente desatualizado, ele não correspondia à realidade, e é bem da verdade. Talvez ele já não correspondesse à realidade em 2001, quando veio a reforma da lei e esse teto foi criado. Feito esse esclarecimento, tem o segundo ponto para tratar. Por outro lado, nós estamos tratando de descumprimento de deveres que não geram um resultado econômico. No mais das vezes, nós estamos falando em deveres de diligência, deveres de lealdade, aqueles deveres fiduciários de administradores ou responsabilidade do controlador. Em que medida eu consigo razoavelmente fazer uma multa de R$500 milhões para um administrador que descumpriu um dever de diligência? Em que medida existe uma razoabilidade naquela proposta inicial da medida provisória 784? Será que ela não era excessiva? Agora, pior do que ela ser excessiva, talvez valesse a pena manter uma multa muito alta. Qual é o critério de dosimetria que eu vou adotar? Porque, doutor Eli deve se lembrar, um dos maiores dilemas que nós tínhamos era o de aplicar pena quando não tinha ganho financeiro para a parte. Você sentava, começava a discutir, usava elementos que minoravam o valor da pena, elementos que aumentavam. Usávamos uma tabela de um ex-diretor, que era uma tabela que tinha até um apelido ali no colegiado da CVM, depois ela foi sendo superada. Mas é um exercício inglório e que permite muito de subjetividade quando eu tenho um range que vai de 0 a R$500 milhões. O que determina R$500 milhões? A relevância social do caso, o barulho que se fez, o fato de que era uma companhia que estava por demais na mídia, ou que estava envolvida também em casos de corrupção, isso não é um critério adequado de dosimetria da pena, talvez. Então, os R$500 milhões para tudo aquilo que não tem efeito econômico acabava gerando uma insegurança muito grande. Os 50 milhões também, porque 50 milhões é dinheiro. É verdade, mas o número é cabalístico, em algum lugar ele tem que ser definido. 50 milhões talvez sejam mais razoáveis e gerem menos insegurança. Já é uma redução, já é insatisfatório para a CVM, ante as preocupações que ela tem hoje. Com o meu chapéu exclusivo de advogado, eu acho melhores os 50 milhões do que os 500 milhões anteriores. Mas aqui nós temos um campo em que a definição das penas é naturalmente complicada e ligada necessariamente a um juízo subjetivo acerca da gravidade da conduta. Só trazer mais um exemplo para... Vamos pensar em um caso em que houve uma recente absolvição por parte da CVM. Caso da oferta pública de ações da Petrobras em 2010, em que se fez constar do prospecto que as ações preferenciais ganhariam direito de voto caso não recebessem dividendos em 3 anos, que é uma regra da lei das SA.
todo mundo participou do IPO da Petrobras naquela época, compraram as ações, todo mundo que sentou em cima daquelas ações teve prejuízo. E, recentemente, a Petrobras parou de distribuir dividendos. Os minoritários aparecem na Assembleia pedindo direito de voto e não obtêm esse direito de voto, porque existe uma previsão específica na lei do petróleo que diz que, em preferenciais de companhia petrolífera, não ganham direito de voto. Aí a CVM entra com um processo sancionador contra a administração da Petrobras, contra o underwriter, a instituição que atuou como underwriter, e acusando de informação inadequada no prospecto. Tem uma série de aspectos que foram levados em conta corretamente no voto do relator que acabaram levando à absolvição por esse ponto. Em 2010, naquele momento de euforia, não é a informação de que a preferencial vai ganhar direito de voto depois de 3 anos sem dividendo que determina se eu vou comprar ou não vou comprar a ação da Petrobras. Eram outros determinantes, então aquela informação não era tão importante. Existia uma margem de dúvida sobre o que se aplicava, o que não se aplicava. Tem uma série de elementos que acabaram pesando na decisão. Mas vamos imaginar que a decisão fosse em sentido contrário e que o intermediário fosse condenado por ter feito constar aquela informação equivocada do prospecto. Eu não tenho como quantificar claramente qual é a perda que decorreu para os investidores daquilo. A gente não consegue identificar a perda para a coletividade de investidores em casos muito mais fáceis. Esse seria muito pior. Só que é um caso que está na mídia, um caso que ganhou muita atenção. Todo mundo fala há muito tempo que nós precisamos começar a pensar na responsabilidade dos distribuidores nas ofertas públicas, que é uma coisa que nunca se explorou muito no Brasil. Quais seriam os elementos que determinariam uma pena? A CVM certamente não iria querer fazer uma pena michuruca. Na verdade, nesse caso, tinha que ser R$500 mil, inclusive por causa de quando se realizou a conduta. Mas eu estou trazendo o exemplo só para mostrar como existem casos em que a dosimetria pode ser um trabalho extremamente delicado, em que as pressões sobre o regulador podem ser muito grandes, pela natureza do caso. Então, existe um ganho de complexidade muito maior quando se está lidando com um teto tão alto. E esse é o grande risco dessa solução. Não existe também solução ideal nesse caso, porque qualquer valor vai ser considerado ou baixo pela CVM ou alto demais para os participantes do mercado. Eu me lembro também de um caso, acho que foi em 2015 ou 2016, que foi um dos dirigentes aí do Banco do Brasil, que ocorreu um desvio de dinheiro, né? Não me lembro agora do nome de quem que era, mas ele tinha condenado, acho que foi no Mensalão que ele foi condenado e tal, porque tinha esse desvio do dinheiro para uma entidade de publicidade. E a CVM foi julgar por falta do dever de diligência, na medida em que houve, né, não tinha alçada para provar esse valor, não tinha os orçamentos, não tinha nada sobre o assunto. E o desvio do valor foi mais ou menos de R$70 milhões. Aí a pergunta foi, qual é a vantagem que esse diretor teve? Foi de R$70 milhões? Então, um dos diretores disse, não, a gente tem que mandar então um ofício para checar quanto efetivamente ele ganhou. Mas não dá para a gente agora, no processo, ver quanto que ele ganhou. Então, considerando que a gente não consegue saber qual que é a vantagem, vamos na pena máxima, que é de R$500 mil. E, realmente, nesse caso, por um caso como esse, desvio de recursos, né, não seria cabível R$500 mil. Então, acho que, acho que esse projeto de lei caminha bem, né, no sentido de realmente atualizar os valores da pena máxima, porque realmente tem alguns casos que não tem como definir qual foi a vantagem. E eu acho que R$500 milhões realmente estava muito alto. Então, acho que foi uma boa mudança nesse aspecto. Tinha mais uma pergunta aqui. Meu nome é Alexei Bonamin, eu sou sócio da área de mercado de capitais do Tonzini Freire. Eu tenho representado a Ambima e a BBI nas negociações da MP 784 com o Banco Central, CVM, e também participei na comissão ali no Congresso Nacional. A minha pergunta para o doutor Valdir é porque nós estamos reparando, há 17 anos, como bem colocado pela doutora, uma experiência muito exitosa e evolução do Instituto da Leniência, sobretudo no CAD, né? Mas vale lembrar que a leniência no CAD ela pega pessoa jurídica, pessoa física, administrativa e criminalmente.
Anos depois, veio a anticorrupção, que só pega a pessoa jurídica e administrativamente. E agora a gente vai ter a leniência financeira, o sistema financeiro e mercado de capitais, que pega a pessoa física, jurídica e só administrativa. Ou seja, é uma aberração que não existe nem na anticorrupção e nem, obviamente, na do CAD. Porque imaginar que a pessoa física vai fazer acordo e não tiver a proteção criminal, isso não existe, né? Mas a minha pergunta é no sentido até da experiência da lei anticorrupção, e isso a gente tem discutido muito com parlamentares para essa questão da leniência financeira. Como não tem a proteção criminal, né, que esse é um dos grandes incentivos, é um pouco da cenourinha nisso, principalmente quando você tiver crimes envolvidos, né, as pessoas físicas estão expostas. Imaginar que pessoa jurídica, quem acaba praticando os atos são pessoas físicas, né? Então, a verdade é essa, você expor as pessoas físicas sem a devida proteção. O que nós temos visto nos casos recentes da lei de corrupção? O famoso jeitinho brasileiro. A lei não protege, usa a lei de colaboração premiada, né? A lei de colaboração premiada, né, você fazer uns acordos de delação que a gente tem visto aqui para pegar as pessoas físicas e ter algum tipo de proteção. Só que isso pode funcionar na ótica da lei de corrupção, porque você vê algumas práticas, né, que você tem pluriagentes, né, que um dos requisitos da lei de colaboração premiada é a formação de quadrilha, né? Enquanto que no sistema financeiro, nem toda conduta você vai ver uma questão de organização criminosa, né? Que é o caso que a lei fala de organização criminosa. Então, isso nos causa muita estranheza e preocupação, porque provavelmente a gente vai estar migrando para uma situação pior, até do que a da própria lei de corrupção, que lá as pessoas se conseguem valer da colaboração premiada, e no caso do sistema financeiro, não, porque em muitos casos, e se não a grande maioria, você não vai conseguir qualificar como organização criminosa para ter o benefício da lei de colaboração. Então, eu queria fazer essa intervenção para ver a sua percepção, como esse puxadinho, né, de usar uma lei diferente tem ou não funcionado para isso, até quanto isso é um desestímulo à própria lei de leniência para a anticorrupção não ter previsto isso, se isso tem funcionado, não tem, se isso é um desestímulo ou não. Bem, não, é muito boa a sua pergunta, estivemos juntos lá na comissão. Eu, nesse aspecto, eu acho que a redação aprovada na comissão era melhor, porque se tentou ali minimamente uma articulação com o Ministério Público. Concordo que, no caso das instituições financeiras, você pode ter, quer dizer, poderia aproveitar o momento para também oferecer a proteção para as pessoas físicas. Um desenho que me agrada muito, e em certa medida nós propusemos isso em sugestões que constam do nosso livro, é o exemplo do CAD. Eu acho que ter um Ministério Público dentro da instituição facilita um pouco as coisas. Lembrando sempre que o Ministério Público não é uma instituição organizada do ponto de vista de coordenação e controle, né? Haja vista o que recentemente, quer dizer, o caso do JBS, que houve um acordo de leniência e um membro do Ministério Público questionou o próprio acordo feito pelo Ministério Público, né, no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Então, falta essa organicidade para também dar segurança ao colaborador. Então, eu concordo, eu acho que nós poderíamos evoluir, não exclusivamente para acordos com a participação do Ministério Público, mas podendo ter a participação quando houver interesse na proteção também de pessoas físicas. Tem uma questão importante, que é a confiança mútua que as instituições hoje não têm, e que, por trás, na verdade, esconde uma disputa institucional. Na minha passagem na CGU, você fala, mas o ministro escolhido pelo presidente da República, há várias autoridades da República sendo investigadas. De fato, mas quer dizer, o ministro é o que menos manda, né? Quem toca essas negociações são comissões que são soberanas. Eu nunca me reuni com um membro de comissão de negociação de acordo de leniência na CGU, nunca. Posso ter me reunido para discutir outra coisa sem saber que a pessoa fazia parte de alguma das comissões, porque não era a autoridade que constituía, enfim.
Então, essa questão da desconfiança, eu acho que pode também ser resolvida por um aprimoramento institucional. No caso da CGU, por exemplo, a gente estava propondo que o ministro pudesse ter mandato, que o órgão pudesse ser dotado de um tribunal administrativo, que pudesse deliberar não só a Corte de Leniência, mas processos, por exemplo, disciplinares. A CGU, por ano, são mais de 500 servidores demitidos do Serviço Público Federal, a grande maioria, mais de 50% por caso de corrupção. E há situações de pessoas com altos cargos, então você poderia adotar um tribunal um pouco mais robusto, enfim. E essa solução poderia ser levada também para a CVM. Eu acho que a CVM tem um modelo mais aderente a isso, mas ao Banco Central. Né? Mas volto a dizer, são instituições que, quer dizer, as condutas vão continuar as mesmas, né? Essa questão que a gente tem que lembrar. O que se pretende é ter um ambiente melhor de controle, né, de supervisão, e que norteie também uma mudança de postura das companhias, das pessoas físicas que atuam no mercado de capitais, no mercado financeiro, mais alinhada à integridade. Né? De um lado, você não pode forçar muito a mão no controle, porque senão você engessa demasiadamente as estruturas. Isso já vem acontecendo na administração pública. Tem muito administrador público com medo de tomar decisão, em todos os campos. Tem tribunal, na área tributária, por exemplo, que não tem decisão a favor do contribuinte mais, porque isso é perigoso. É visto com suspeição pelos órgãos de controle. Isso é terrível. Isso é terrível para o aprimoramento das relações entre o Estado e a sociedade. Então, de um lado, claro, você aperfeiçoou o controle, mas volto a reafirmar aqui, a lembrar a importância dos programas de compliance, de integridade, que mudam muito mais procuram transformar a cultura daquela organização para ser mais ética. Eu sempre lembro uma expressão do conselheiro Aires, personagem no Machado de Assis, né, que corrige aquele ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Ele dizia que a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito. O que as empresas estão fazendo hoje, existe um percentual de pessoas que vão cometer delitos. Eles vão cometer delitos. Eu preciso, em certa medida, ter um ambiente de controle, nas empresas também, para evitar que as pessoas estejam tentadas a cometer delito, mas eu preciso começar a investir em recrutar uma parcela das pessoas que não vão cometer delito em hipótese nenhuma. A literatura classifica os verdes, os amarelos e os vermelhos. Os verdes não cometerão delito em hipótese nenhuma. Os amarelos podem, dependendo da situação, cometer um delito, e os vermelhos cometerão. Todas as organizações, públicas ou privadas, têm pessoas com essas características. Então, de um lado, o controle, do outro lado, a prevenção, transformando o meu universo de colaboradores da minha organização em mais verdes do que amarelos e vermelhos. Então, a sua provocação é importante, mas eu acredito que, se não for agora, talvez um pouco mais adiante, se sentirá a necessidade de abrir essa possibilidade da presença do Ministério Público nos casos que envolvam pessoas físicas. E como se fez na lei anticorrupção, você chamou de jeitinho, o Ministério Público chama de um microsistema de proteção de anticorrupção no Brasil. Eu acho que a gente consegue adaptar as situações. Nós estamos fazendo acordo de leniência, inclusive, em ações de probidade. A lei veza expressamente a transação. Então, está tudo certo. A gente vai aprendendo, vai organizando, encontrando as brechas da lei e adaptando o modelo. Lembrando que esse é um processo natural. Os países que têm programas de leniência robustos passaram por essa dificuldade até atingir um ponto de equilíbrio que inspire o colaborador a colaborar e dê também, do lado do administrador público, a segurança de fazer um acordo que seja de interesse da administração. Posso dar um palpite? Claro. Acho que só o que eu ia falar antes, acho que só pegando a sua observação, eu acho que a gente precisa de uma solução, talvez no caso do CVM, de uma solução legislativa completa. Ou seja, ou se dá coloca-se um artigo expresso que impede o oferecimento da denúncia e se força, por outro lado, o reconhecimento de culpa,
seja no TCC, na leniência ou como for, ou seja, confissão, mais o impedimento de oferecimento da denúncia, aí você tem uma proteção do indivíduo e manda ele confessar, mas protege. Ou você tem o segundo universo, que é você não traz nada, a lei é silente, ou seja, não se fala, o Ministério Público é livre, tá? Mas não se força a confissão. Eu acho que o universo meio do caminho é que é muito incômodo, que foi o nosso universo de 2000 até 2012. E na nossa experiência prática foi muito difícil, porque realmente foi aí o convencimento do Ministério Público de gentil, por favor, não ofereça, porque a gente precisa da leniência no Brasil, mas totalmente na confiança. Tá? Então, eu acho assim, já se sabendo dessas experiências hoje, eu acho que é um pouco o que acontece na anticorrupção, ou é completo ou é totalmente silente. E aqui, só para a gente aproveitar esses nossos 5, 10 minutos que nós temos finalmente, partindo um pouco para a questão também de Banco Central, que se discute muito, né? E aí vou fazer primeiro, fazer a pergunta aqui para o público e depois aqui para os nossos, né, palestrantes. Eu já escutei um comentário dizendo que se amanhã ver que uma instituição financeira fez um acordo de leniência, e isso, né, depois, uma vez aprovado, não é sigiloso, será que vocês que são correntistas continuam mantendo dinheiro naquela instituição financeira? Eu pergunto, se amanhã sai no jornal que foi feito um acordo de leniência de uma instituição financeira, quem aqui continuaria mantendo o dinheiro nessa instituição financeira? Levanta a mão. Quem continuaria mantendo o dinheiro? Se ele for leniente? Então, agora, pergunto aqui para os nossos... Escutar um pouco talvez do Valdir, do Otávio, da própria Leonor. Essa questão do acordo de leniência com as instituições financeiras, realmente acham que pode funcionar, que é algo que vai ter vindo numa boa hora? O que vocês acham disso? Começaria, talvez, aqui pela ordem, aqui pelo Valdir. Eu acho que vai funcionar, em que pese, acho que serão muito raros casos. Nós vamos, o meu sentimento é que nós vamos ter muitos termos de compromisso. Essa é a minha expectativa. Eu coloco 2 pontos. Primeiro deles, a gente tem já no CAD agora a questão dos casos do Forex, que foram os casos de bancos, né, que inclusive com leniência, e são casos complicados porque existem processos no Banco Central já de estudo dessas condutas, e aí tem aquela questão delicadíssima do leniente que confessou de um lado e no Banco Central ele está exposto. Então, é um problema. Mas, na minha opinião, só funciona no caso do Bacen, mais do que no CAD, eu acho que mais no anticorrupção e mais do que na CVM, eu acho que o Bacen só funciona se existir uma confidencialidade, um mecanismo de sigilo. Tá? E aí, esse mecanismo de sigilo, enfim, a gente podia ficar o dia inteiro falando, quer dizer, a gente já discutiu 17 anos também no CAD e funciona e não funciona. Eu tenho uma pessoa querida que fala que sigilo, segredo entre 2, só matando 1. Né? E isso, eu acho que essa é a maior verdade que existe. Enfim, precisa-se de um mecanismo muito claro de o que vai ser confidencial, o que vai ser público, autos restritos, trava, marca d'água e uma série de coisas. Se isso existir, eu acho que o Bacen funciona. Tá? Mas, caso contrário, eu também tenho alguma preocupação. Bom, eu acho que, quando nós falamos do acordo de leniência no âmbito do Banco Central, a gente tem que, primeiro, enfrentar algumas questões que são culturais, que são da cultura institucional que o Banco Central desenvolveu. Nas questões culturais, banco tem ojeriza a qualquer tipo de mecanismo de apenação, a qualquer tipo de estrutura de autorregulação, qualquer coisa que possa gerar algum tipo de pena. Porque o banco, sobretudo o banco comercial, é particularmente sujeito a riscos de imagem, tem uma vulnerabilidade bastante grande, e com isso se foi desenvolvendo essa hipersensibilidade. O Banco Central, por um lado, sempre se demonstrou sensível em relação a isso, talvez até mais do que deveria em algumas situações. Ninguém sabe muito bem como funcionam os processos sancionadores no Banco Central, eles têm uma dinâmica que é bastante informal. Por outro lado, eles são muito focados também em tentar resolver os problemas, ao invés de aplicar penalidade, justamente por conta dessa excessiva sensibilidade dos jurisdicionados. Tudo isso está no pacote que a gente tem que levar em conta para saber se vai funcionar ou não vai funcionar a leniência do Banco Central.
Dito isso, eu acho, e reitero o ponto da Leonor, que talvez uma das peças essenciais para que a leniência do Banco Central possa vir a funcionar seja o uso adequado da relação entre sigilo, confidencialidade e publicidade. Eu não acho que os acordos em si devam ser sempre sigilosos ou devam ser mantidos em sigilo por causa do risco de imagem das instituições. A gente tem que especificar muito direitinho o que é esse risco de imagem e em que casos ele verdadeiramente existe, sob pena de virar um fetiche. Mas eu acho que, em determinadas situações, a divulgação do acordo pode gerar um risco bem fundado, ou pode colocar em xeque uma apuração que ainda se vai realizar. A gente tem apurações complexas a partir dali. Então, eu reitero aquele ponto que eu destaquei no primeiro momento. A questão da confidencialidade e sigilo, em princípio, tem uma solução que é a mais bonita do ponto de vista do controle democrático e a mais correta, mas ela tem que ser usada com sabedoria. E acho que isso vai ser a chave para que ela funcione também no Banco Central. A gente chega aqui ao final, sei que acho que vai ter algumas palavras ainda do André ou do Rodrigo, né? Mas eu queria, então, só para a gente fazer um resumo, acho que nós temos muitos desafios, eu acho que essa visão integrada de diferentes áreas é muito boa, vamos ter muitos desafios aí com a aprovação desse projeto, né? Eu só não falo nada se vai ser aprovado ou não o projeto, porque eu estava tão confiante que ia ser convertida a medida provisória, né? Mas a gente respeita sempre o cabelo branco, né? Quando eu estava conversando com o doutor Eli, eu falei, isso aí vai ser aprovado, né? Não vai ser aprovado, não se preocupa. Então, agora já não falo mais nada se o projeto vai ser aprovado ou não vai ser aprovado e como que vai ser a evolução. Mas, realmente, os desafios são grandes. Então, queria agradecer a todos aqui, os nossos palestrantes, realmente foram observações aí muito importantes e que vão ajudar muito aí nessa evolução que a gente vai ter no projeto. Muito obrigado aí para vocês. Bom, em nome do INSPER, eu agradeço a presença de todos, em especial dos nossos palestrantes, nosso público que aqui nos acompanhou, seja pelo live stream ou aqui presencialmente. Tivemos aí dois painéis fantásticos de altíssimo nível, a quem eu agradeço na pessoa do Daniel Kalansky, em nome de todos. Tá? E já deixo aqui também os convites, como o André antecipou, no próximo dia 23 de novembro, a partir das 19h30, teremos mais um lançamento da coleção INSPER Almedina, da qual a gente já tem 50 títulos publicados, alguns deles estiveram expostos aqui fora hoje, e teremos o lançamento de mais 11 títulos, 5 deles de uma coleção chamada Estudos Aplicados de Direito Empresarial, que é composta por 5 artigos para cada volume, e cada volume representa um programa nosso. Portanto, são 25 artigos de alunos, mais 6 obras monográficas aí sendo lançadas no próximo dia 23, além dos programas que a gente está concluindo aí a programação de felicitação e brindar aí os 30 anos da nossa Constituição Federal. Novamente, muito obrigado a todos e tenham um excelente final de semana.